Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, após uma semana sem gravar nenhum vídeo, após uma semana sem falar com os irmãos, aqui neste canal, Palavra que Liberta, mas eu confesso aos irmãos que é porque eu gosto de meditar na Palavra de Deus, palavra que cura, palavra que sara, palavra que liberta, Hoje, dia 3/11 de 2020, eu venho voltando após quase uma semana, se não me falha a memória, sem gravar nenhum vídeo, sem deixar nenhuma mensagem, porque, irmãos, eu entendo uma coisa, dentro das Santas Escrituras de Deus, eu entendo uma coisa, e quero passar esse entendimento para os irmãos, porque lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, a palavra de Deus ela vai falar: dai de graça o que de graça recebeste. Então eu recebi um entendimento da parte de Deus e eu quero passar para os meus irmãos. Então Deus ele diz que aquilo que Ele nos dá não é para nós retermos para nós mesmos, mas sim para a gente passar para os nossos irmãos. E eu aprendi, irmãos, que há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas. E esse tempo é determinado por Deus. Mas só que muitos por aí não conseguem entender, não conseguem traduzir essa palavra, não conseguem discernir essa palavra, não conseguem ter a revelação dessa palavra. Que para tudo há um tempo e esse tempo é determinado por Deus. E se a gente buscasse dentro da Santa Palavra, dentro das Santas Escrituras, a gente vai ver que Deus ele determina o tempo para tudo e para todas as coisas mesmo. Há tempo para tudo, irmãos, E quem é que revela a mim e quem é que revela a você? É o mesmo? Não, irmãos. É o Espírito Santo de Deus quem me revela. É o Espírito Santo de Deus quem te revela, conforme você busque, em jejum, em oração, em palavra. Conforme você ore para ler a Bíblia, conforme você ore pedindo a Deus para que venha abrir o seu entendimento, para que venha abrir os seus olhos espirituais, para você ver verdadeiramente o que Ele quer te mostrar. Porque, irmão, enquanto você não abrir o seu pensamento, o seu coração, o seu entendimento e disser: Senhor Jesus, me ensina os teus estatutos, o teu mandamento, a tua lei. Escreve na tábua do meu coração, Senhor. Me dá a revelação da tua santa palavra, tuas santas escrituras. Enquanto você não pedir de coração, verdadeiramente, com convicção, que Jesus vai te dar. E se você buscar, irmãos, como se busca a prata, como se busca o tesouro escondido, meu querido, meu amado irmão, você vai receber de Deus sabedoria, conhecimento, discernimento, Eu estou aqui hoje para falar sobre monte. Eu estou aqui hoje para trazer 2 versículos da Bíblia Sagrada para lhe mostrar como há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas, abaixo do céu e acima da terra. Vejo pessoas por aí, eu participo de montes, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não porque eu seja merecedor, mas porque a misericórdia de Deus é sobre a minha vida e sobre a vida de você que está aí, alabacandarábia, aleluia, meu Deus do céu, do outro lado, meditando nessa palavra, meditando nas palavras que eu te vou dizer da parte do Senhor. E eu venho aqui para te dizer uma coisa: monte. Venho aqui para falar de montes. Jesus, eu adoro monte. Eu sou apaixonado pela glória de Deus que Deus derrama sobre nossas vidas lá em cima do monte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Eu digo aos irmãos, eu medito na palavra de Deus. Não sou eu que digo com as minhas próprias palavras, mas eu venho aqui para provar a você dentro da Bíblia que Deus ele fala, irmão. Ele fala com você. Quando você medita na palavra de Deus, quando você jejua, quando você ora,
Deus ele se revela para você. Pois Jesus, certa vez, ele disse para os discípulos que ia se revelar para nós. E seus discípulos disseram: Senhor, por que não a revelaste para o mundo, mas para nós? Mas Jesus, ele se revela para mim, se revela para você, meu irmão. Está entendendo? E Deus, ele manda você subir o monte. E Deus também manda você descer o monte. Irmãos, não questione. Aceite a palavra de Deus na sua vida. Está entendendo? Não questione, aceite a palavra de Deus que é melhor. Porque ela é quem cura, ela é quem liberta, ela é quem nos transforma, nos edifica, ela é quem nos informa, ela é quem nos mostra verdadeiramente o caminho que Jesus quer que eu e você trilhe até aquele grande dia, meu irmão. E Jesus, ele fala com você, profeta. Jesus, ele fala com você, levita. Jesus, ele fala com você, adorador. Jesus, ele fala com você, escolhido. Ao tempo que ele manda você subir o monte, mas há um tempo que ele manda você descer. Para quê, irmão? Livro de Êxodo. Vamos aqui dentro da palavra, em nome de Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 18, eu vou ler para você. Mas o epígrafo do capítulo 24 diz: Deus manda Moisés e os anciões subir o monte. Deus manda Moisés e os anciões subir o monte. Amém? Deus manda, né? Deus manda e ele se responsabiliza por o que ele quer comigo e com você lá em cima do monte. E ali, Deus mandando Moisés subir o monte, a Bíblia vai dizer que Moisés subiu o monte. E ali, quando ele subiu aquele monte, ele deixou os anciões mais abaixo e foi um pouquinho mais acima, adiante do Senhor. A Bíblia diz que Moisés foi envolvido ali por uma nuvem, né? E entrou dentro daquela nuvem, aonde os anciões, aos olhos dos anciões, aos olhos daqueles que andavam com Moisés, não chegaram mais a ver Moisés, mas sim de longe ele só avistava a nuvem sobre o cume do monte, ou seja, sobre o topo do monte. E Moisés estava envolvido por aquela nuvem, e a glória do Senhor era grande naquele lugar, resplandecia a glória de Deus, aleluia, como fogo que consumia tudo. Mas aquela era a glória do Senhor sobre a vida de Moisés, sobre o cume daquele monte. E Moisés estava ali na presença de Deus, e a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo 18 do capítulo 24 de Êxodo: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 18. Mas também, meu querido e amado irmãos, nós vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 32, aleluia, versículo 7, a palavra do Senhor mandando Moisés descer do monte. Amém? Mandando Moisés descer do monte. Porque Moisés, ele subiu o monte ao chamado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Moisés, suba o monte. Porque ali o Senhor queria instruir Moisés, queria informar Moisés, queria capacitar Moisés, queria passar para Moisés o que Moisés deveria passar para o povo. Porque a Bíblia disse que esses 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte foi aonde o Senhor apareceu, aleluia, para Moisés e escreveu os mandamentos na tábua de pedra, 2 tábuas de pedra. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte com essas 2 tábuas de pedras, que essas 2 tábuas de pedra estavam escritos os 10 mandamentos que o Senhor queria ou quer que eu e você, aleluia, traga para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa maneira de viver. Porque sem estes mandamentos, jamais o ser humano, jamais o cristão conseguirá ver a Deus. Porque a Bíblia diz que Moisés esteve ali 40 dias e 40 noites
com Deus, com a glória do Deus Todo-Poderoso em sua volta, e ele falando com ele. E quando, aleluia, no capítulo 32, a Bíblia vai dizer que aquele povo que Moisés tinha conduzido até, aleluia, ao deserto, tirando do Egito, tirando das mãos de Faraó, aquele povo começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque Moisés há 40 dias estava no monte e eles começaram a dizer que Moisés não ia mais voltar. Pediu Arão, seu irmão, para que fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. Aleluia. E ali a Bíblia vai dizer que Arão fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar aquele bezerro, começou a idolatrar aquele bezerro. E a ira do Senhor, o furor do Senhor se acendeu contra aquele povo, a ponto de Deus pedir a Moisés para deixar, aleluia, Moisés consumir, aleluia, perdão, a ponto de pedir a Moisés para deixar ele consumir aquele povo, aleluia, glória a Deus. Mas só que Deus, como misericordioso, bondoso, ele disse no versículo 7, capítulo 32, glória a Deus, vamos ler aqui. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito te tem corrompido. Está entendendo, irmão? Moisés subiu o monte, passou 40 dias e 40 noites lá no monte. E Deus disse: Moisés, desce do monte, porque aquele povo que tu fizeste subir do Egito está corrompido, aquele povo se corrompeu, aquele povo precisa, aleluia, que você vá até ele e mostre a lei que eu quero que ele siga. E aquele que se arrepender, a minha ira não se acenderá sobre ele. Mas aquele que não se arrepender, que não quiser seguir os mandamentos que eu te ordenei, o meu furor vai se acender contra ele, a minha ira vai se acender contra ele. Então Deus diz para mim e diz para você: se eu e você se arrepender de nossos maus caminhos, de nossos pecados, de nossos erros, de tudo aquilo que nós faz que não é do agrado de Deus, porque eu sei e você sabe do que você faz que não é do agrado de Deus, mas Deus disse: se você se arrepender e seguir os meus mandamentos, a minha ira, o meu furor não se acende contra você. Mas se você aí não se arrepender, aleluia, glória a Deus, dos seus maus feitos, dos seus maus caminhos, simplesmente, meu querido, meu amado, a ira de Deus vai se acender sobre você. E naquele grande dia, você, em vez de ser colocado à direita, aleluia, do nosso Senhor, quando Ele vier por cima das nuvens, com seus anjos e com seu grande poder e glória, em vez de você ser colocado à direita, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46, você, em vez de ficar à direita, você vai ficar à esquerda, né? E não queira ficar à esquerda, meu irmão, porque a Bíblia diz que aqueles que estiver à direita do Senhor, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde, herdai o reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. E aqueles que estiver à esquerda, Ele vai pegar e vai lançar no lago de fogo, que está preparado para Satanás e os seus demônios. Então não queira ir para o lado de fogo, queira entrar no reino de Deus. Ah, meu querido, mas como é que eu não vou para o lago de fogo? Mas como é que eu vou entrar no reino de Deus? É muito fácil. Se converta de seus maus caminhos, se converta de seus pecados, arrependa-te enquanto há tempo e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Entregue a sua vida para Jesus, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele entrar no teu lar, na tua família, deixa Ele fazer um reboliço na sua vida. Mas que reboliço é esse, meu querido? Um reboliço de transformação, um reboliço de capacitação, um reboliço de renovo espiritual na sua vida. Deixa Jesus repreender o mal, deixa Jesus repreender o espírito da enfermidade, deixa Jesus repreender o espírito do demônio, do mal, deixa Jesus repreender
aleluia, o espírito de pombagira. Deixa Jesus repreender o espírito de idolatria na sua vida. Deixa Jesus repreender o espírito maligno, opressivo, o espírito do engano, o espírito da inveja, o espírito da contenda. Só Jesus é quem pode repreender este espírito na tua vida, porque o nome de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus te lava, te purifica, te consagra, te liberta para te levar para o céu. Aleluia. Mas como é que isso pode acontecer, meu querido? Aleluia. Está escrito lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como vir o Pai senão a mim. Isso Jesus Cristo pregando para os seus discípulos, ensinando para mim, ensinando para você. Que não tem como você entrar no reino de Deus. Não tem como você ver a Deus se não for até Jesus. Aleluia. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? Onde está essa verdade? Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versos 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não tem como vir o Pai senão a mim. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. E não tem como você entrar no reino de Deus sem confessar a Jesus. Aleluia. Confesse que Jesus é o seu único e eterno e suficiente Salvador da sua vida, e busque-a de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Entregue a sua vida para Jesus. Esqueça, meu querido e meu amado irmão, a idolatria que há na tua vida. Vivencie, aleluia, a verdade. Busque adorar o Deus existente, ao Deus que vive e que reina para sempre, que esse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele mandou Moisés subir o monte, mas também mandou Moisés descer. Aleluia. Então, meu irmão, há tempo que Deus quer que você esteja, aleluia, no monte, mas há tempo que Deus quer que você desça do monte. Por quê, irmãos? Porque o tempo que você está no monte, Deus está te enchendo, Deus está lhe dando sabedoria, Deus está lhe capacitando, Deus está te instruindo. Mas quando Jesus manda você descer do monte, é para que aquilo que Ele lhe entregou lá em cima do monte, aquela capacitação, aquela sabedoria, né? Aqueles dons espirituais, você venha usar lá embaixo, para este povo que está corrompido, para este povo que está idolatrando, para este povo que está enfermo, para este povo que está, aleluia, no pecado, na prostituição, na bebedice, para esse povo que está na glotonaria, que está na contenda, na porfia, para este povo que está vivendo uma vida dissolutamente de pecado, de erros. Deus ele não quer isso para mim nem para você, irmãos. Eu quero ler um versículo aqui da parte de Deus, né? Estou falando em idolatria. Tem muitos que não conseguem entender, aleluia. Idolatria, irmãos, quando eu me prostro para adorar algo que não é Deus, é idolatria. E quando eu adoro algo que não é Deus, eu estou, aleluia, sendo idólatra. E quando eu estou sendo idólatra, aleluia, eu não tenho direito de entrar no reino de Deus, porque a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. E eu quero passar para os amados irmãos. Está lá em Apocalipse, meu irmão, capítulo 21, versos 8. E Apocalipse, capítulo 22, versos 15. Você vai ver o que está escrito lá. Mas eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é os injustos, irmãos? Irmãos, deixa eu dizer para você quem é injusto. Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que Deus quer para você, você sabe os caminhos que Deus quer que você ande, e você não anda nesses caminhos. Você está sendo justo ou injusto? Faça uma autoanálise de si mesmo. Amém? Você está sendo justo ou injusto? Quando você sabe que Deus quer você andando por um caminho e anda por outro. Então, a Bíblia diz, irmãos, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Após sejam justos, ande nos preceitos do Senhor, medite na palavra de Deus e busque aleluia, glória a Deus. Irmãos,
O Espírito de Deus, Halabacanarabia, ele me conduz a falar essas palavras para você, irmãos. Eu só quero que, pelo amor de Deus, creia, acredite, confie que essas palavras, Akamandarabia, Soricriminai, o Espírito Santo de Deus, ele direciona ao seu coração. Ele traz para a sua alma, para a sua vida essas palavras. Creia, confia e acredita. Receba em nome de Jesus. Irmãos, ainda há homens e mulheres de Deus na terra que se deixam ser usados pelo Espírito Santo. Então confie e acredite que essas palavras não é carne e nem sangue que as revela para vós nesta manhã, mas é o Espírito Santo de Deus que quer chegar até você. É o Espírito Santo de Deus que quer falar ao teu coração. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que quer te libertar, quer te curar, quer te salvar, quer te levar para o céu. Irmão, Deus não se agrada com a morte de ninguém. Deus, ele não se agrada com a morte de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a palavra, de uma pessoa que não vive a palavra de Deus. Ele não se agrada, irmãos. Mas infelizmente ele sabe que não vai herdar a vida. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada é um manual para que eu e você possa ser instruído naquilo que temos que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se a gente não fizer conforme está escrito na Bíblia, irmãos, simplesmente nós não herdaremos o reino de Deus, né? Eu posso viver 100 anos na igreja, eu posso ser o mais devoto de toda a minha família, de toda a minha casa, mas se eu não viver o que está escrito aqui, eu não vou herdar o reino de Deus. A Bíblia diz, irmão, e eu provo para você dentro dela, amém? Olha, capítulo 6 de Coríntios, né? Versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aleluia. Versículo 10 diz: não erreis nem os devasos, nem os idólatras, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Vixe, os efeminados, quem é efeminados? Essa foi forte, irmãos. A Bíblia diz que nem os efeminados herdarão o reino de Deus, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Ixi, olha, é a palavra de Deus quem diz, irmãos. Viu? A palavra de Deus que está dizendo. Então quem vai contender contra a palavra de Deus? Se lá em Apocalipse diz que ai daquele que tirar um tio desta palavra, então eu não posso pregar para você o que não está aqui, irmão. Eu tenho que pregar para você o que está dentro da Bíblia, né? Eu não posso aumentar e nem diminuir, eu tenho que pregar justamente o que está aqui dentro. E aqui está no versículo 10 ainda: nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, é difícil entrar no reino de Deus. É difícil, irmãos, mas não é impossível não. Porque o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 vai dizer, aleluia, que para Deus nada é impossível. Então para Deus é possível você entrar no reino, irmão. É só você querer, aleluia, e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Entregar a sua vida para Jesus. Qual, se você não entregar a sua vida para Jesus, irmão, não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há, não existe, irmão. Você pode correr e se rasgar na frente de um caminhão, você pode correr e se rasgar, você pode passar a sua vida todinha dando esmola, irmão, vendendo tudo que você tem, dando os pobres, dando o povo. Você pode pegar todos os seus bens, toda a sua riqueza, dar aí ao mundo, aqueles necessitados, achando que vai ser salvo, meu irmão. Mas se você não tiver amor no seu coração, você não vai ser. Simplesmente não vai ser, irmão. Você tem que ter amor, e quando você tem amor e a convicção e a certeza que Deus te cura, te sara e te liberta, você vivencia a palavra dele. E o que é que está escrito?
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que está escrito aqui: viva a justiça, viva a palavra de Deus. Não erres nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu vou trazer aqui para vocês só o efeminado. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Quem é os efeminados? Na criação do mundo, Deus criou macho e criou fêmea. Mas hoje o que é que a gente vê no mundo hoje? Macho querendo ser fêmea e fêmea querendo ser macho. É demônio. Provo para você dentro da Bíblia. É demônio. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Existe o demônio que entra ainda no útero da mulher. Aleluia. Se a mulher não viveu uma vida em santidade de Deus, não buscar a Deus, tem demônios que entram ainda no útero da mulher e ali se aloja no feto. E aquela criança, quando nasce, ela nasce com esse problema. Tá entendendo? E no final dos tempos delas, vai puxar para esse lado. Para quê? Para que venha a ser destruído os planos de Deus na sua vida. Mas não deixe os planos de Deus ser destruídos na sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.